Olha, eu não gosto de contar essa história, mas toda vez que passo pela região do interior do Espírito Santo, algo me faz lembrar daquele dia. Não aconteceu comigo, mas com um velho amigo meu, o Júlio. Ele era caminhoneiro como eu e tinha anos de estrada, mas depois do que ele viveu, nunca mais foi o mesmo. Júlio estava viajando para entregar uma carga de alimentos perecíveis. O trajeto era tranquilo, mas naquela noite tudo parecia errado. A estrada estava vazia, o céu estava coberto de nuvens escuras, e ele jurava que sentia o vento soprar palavras que ele não conseguia entender. Pouco antes da meia-noite, Júlio percebeu que as luzes do painel do caminhão começaram a falhar. Primeiro piscavam, depois se apagaram de vez. Logo em seguida, o motor começou a engasgar até parar por completo. Ele encostou no acostamento, no meio do nada. Tudo o que via eram árvores densas e uma escuridão que parecia engolir a estrada. Depois de algumas tentativas frustradas de ligar o motor, Júlio decidiu descer e dar uma olhada. Pegou sua lanterna e começou a inspecionar o caminhão. Não parecia haver nada errado. Foi então que ele ouviu um som. Era sutil, quase um sussurro, vindo de dentro da mata. Deve ser o vento, pensou, tentando se convencer. Mas o som ficou mais alto e começou a soar como vozes. Vozes chamando seu nome. Júlio! Júlio! Assustado, ele iluminou a mata com a lanterna e percebeu algo entre as árvores. Era uma casa. Uma construção antiga, com janelas quebradas e paredes tomadas pelo mofo. Ele não conseguia imaginar como nunca tinha notado aquilo antes. A curiosidade, misturada ao desconforto, o fez caminhar até lá. Talvez, ele pensou, houvesse alguém que pudesse ajudá-lo com o caminhão. Ao se aproximar, sentiu o ar ficar mais gelado. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se algo invisível quisesse impedir que ele continuasse. Quando chegou à porta, percebeu que estava entreaberta. Júlio hesitou, mas, antes que pudesse tomar uma decisão, a porta se abriu sozinha com um rangido agoniante. Lá dentro, o silêncio era absoluto. Ele chamou por alguém, mas sua voz parecia se perder no vazio. Tem alguém aí? Meu caminhão quebrou e eu preciso de ajuda. Nada. A casa estava cheia de móveis antigos, cobertos de poeira e teias de aranha. O chão rangia a cada passo que ele dava, e o cheiro de umidade era quase insuportável. Foi então que ele viu um quadro na parede. Era uma pintura antiga, mostrando uma família, um homem, uma mulher e uma criança. Mas o detalhe mais perturbador era que os rostos deles estavam borrados, como se alguém tivesse passado as mãos pela tinta antes que ela secasse. Enquanto ele encarava o quadro, algo caiu no chão atrás dele. Ele se virou rapidamente e viu um candelabro de ferro balançando, como se alguém o tivesse empurrado. Júlio decidiu que já tinha visto o suficiente. Ele deu meia volta e correu em direção à porta, mas, quando chegou lá, ela estava trancada. Ele tentou forçá-la, mas era como se estivesse presa por dentro. Foi então que ele ouviu um choro fraco, vindo do andar de cima. Contra todos os seus instintos, ele subiu as escadas. Cada degrau rangia como se estivesse prestes a quebrar, mas o choro continuava, guiando-o até uma porta no final do corredor. Ele abriu devagar e encontrou um quarto vazio. No centro, havia um berço antigo, balançando sozinho. O choro vinha dali, mas o berço estava vazio. De repente, ele sentiu algo atrás dele. Uma presença. Virou-se e viu nada. Mas o espelho no canto do quarto refletia algo que ele não conseguia ver a olho nu. Era a família do quadro. Eles estavam lá, parados, olhando para ele. O homem apontava para Júlio, como se estivesse o acusando de algo. Júlio gritou e correu escada abaixo. Quando chegou à porta novamente, ela estava aberta. Sem olhar para trás, ele correu para o caminhão. Quando entrou na cabine, o motor ligou sozinho. As luzes estavam funcionando novamente, mas, no retrovisor, ele viu a casa. E na janela do andar de cima, a família estava lá, observando enquanto ele partia. No dia seguinte, ele contou a história em um posto de gasolina. Um dos funcionários ouviu com atenção e depois perguntou: "Você foi naquela casa perto do quilômetro 257?" Júlio assentiu, e o homem ficou sério. Aquela casa foi demolida há anos. Dizem que, antes disso,
Uma família foi assassinada lá. O caso nunca foi resolvido. Desde então, Júlio nunca mais passou por aquela região. E, se você me perguntar, eu também não passaria. Algumas portas nunca deviam ser abertas,